Boa noite também, você que está aí no vídeo, em casa, assistindo, participando desse culto, dessa mensagem. Que Deus abençoe a vossa vida em nome de Jesus. Amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. O título da Sociedade Bíblica do Brasil: A ressurreição de Cristo e o penhor da nossa ressurreição. Amém? 1 Coríntios, capítulo 15. Esperar todos encontrarem. Amém, irmãos? Diz assim o texto: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, todos os quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois disto, foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Cristo, de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Até aí, irmãos, vamos orar. Santo Deus, Pai querido e amado, Pai querido, mais uma vez te peço, tomai a minha vida em tuas mãos. Tomai meu intelecto, os meus sentimentos e tudo aquilo que venha a ser proferido aqui nesta noite, Senhor, venha do teu coração para os nossos corações. E que esta palavra, ó Deus, encontre um terreno fértil e que venha frutificar, Santo Pai, para que possamos também abençoar outras pessoas através desta mesma palavra. Amém. Senhor, continua conosco, com os nossos irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, abrindo igrejas, pregando tua palavra. Pai querido, continua dando forças a cada um deles. Pai, continua livrando cada um deles do mal. E Pai, que os seus propósitos continuem avançando e o seu nome seja sendo glorificado em cada um deles, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a igreja diga amém? Amém. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Amados, esse é o dia em que os cristãos dos 4 cantos do planeta estão comemorando, estão alegres pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É um dia especial, é um dia de vitória para nós cristãos, é um dia de alegria, é dia de poder. O nosso mestre ressurgiu dos mortos, o primogênito dentre os mortos. Os céus, a terra e o mundo inteiro se rejubilam porque Cristo ressuscitou. É dia da chegada da verdadeira luz, Cristo Jesus. É quando toda a criação celebra o poder de Cristo sobre as trevas do mal.
E quando todos nós podemos nos gloriar no esplendor da ressurreição e no penhor da nossa ressurreição, Cristo Jesus. Amados, nós vamos falar um pouco sobre a importância da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios 15, estava ensinando a igreja de Corinto a importância que todo o Evangelho também está baseado na ressurreição, na morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele começa aqui falando, sobre lembrai-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Nota que a igreja de Corinto estava perseverando no Evangelho, mas Paulo estava trazendo o que? A memória. Estava lembrando a eles de todo o Evangelho a ser pregado, o Evangelho genuíno, o Evangelho de Cristo. E amados, se muitas das vezes, como muito nós ouvimos, pessoas que não conhecem ou não praticam a fé cristã, que estão longe de Cristo, duvidam da ressurreição de Cristo, tentam defender teses contra que o nosso mestre ressuscitou. Mas ele vive, ele ressuscitou e reina e reinará para todo sempre. Olha o que diz aqui o verso 17. 1 Coríntios, verso 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Paulo está lembrando a igreja de Corinto, falando: olha, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, a sua fé é vã. Você está acreditando em quem? Amados, nesse dia nós temos a oportunidade de reconhecer as bênçãos oriundas de Deus sobre a nossa vida cristã, de tudo aquilo que Jesus Cristo tem feito por cada um de nós. Amados, tudo o que vivemos ou passamos é feito por um Cristo ressurreto. Se o nosso mestre não tivesse ressuscitado, quem poderia fazer tantas maravilhas na nossa vida? A nossa fé, isso que Paulo está explicando, a nossa fé seria vã. Morto, ele não pode fazer nada. Mas o nosso Cristo ressurgiu dos mortos. Ele vive. Amados, a importância da ressurreição é porque a ressurreição ela perpetua por toda a eternidade. Ele nos comprou um acesso. Através da ressurreição, Ele nos deu vida e vida em abundância, ou seja, a eternidade às nossas vidas. E a ressurreição de Cristo, ela dá total suporte à nossa fé. Porque como poderíamos estar pregando a um Deus, ao Cristo que não teria ressuscitado? É isso que Paulo está trazendo à mente da igreja de Corinto. Lembre-se, Ele vive, Ele está no meio de vocês, Ele está no meio de nós. No verso 2 ele diz: por Ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Ou seja, só não tem valor a ressurreição e o Evangelho se você não acreditou que Jesus Cristo ressuscitou. Agora, se você reteve a palavra, se você está crendo nele, a ressurreição de Cristo faz todo o sentido para a vida do cristão. É pela fé, irmãos. É pela fé. Paulo continua dizendo: antes de tudo vos entreguei
o que também recebi de Cristo. Morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Paulo está trazendo e falando, olha, Jesus morreu da forma que deveria estar escrito na lei. Ele morreu através da palavra. O Messias veio, se entregou e ressuscitou ao terceiro dia. A fé, irmãos, nos dá base e nos faz acreditar no Cristo ressurreto. Em 1 Coríntios capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo diz o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não tivesse ressuscitado, de nada valeria estarmos aqui, irmãos. Nossos pecados ainda estariam na nossa conta. Você não teria como pedir perdão pelos seus pecados. Nós não teríamos como pedir perdão pelos nossos pecados. Eles ainda estariam cravados em nós. Nós seríamos dignos sim da morte eterna e não da vida eterna. O tamanho e a importância da ressurreição. A ressurreição, ela nos leva a pensar no próximo. Jesus, ele não se entregou na cruz por causa dele mesmo. Ele se entregou na cruz por amor a nós, para cumprir a vontade de Deus Pai. No Getsemane ele diz: Pai, se possível, afaste de mim este cálice de terror. Era o cálice da ira de Deus, que era destinado a nós. Mas ele diz que não seja feita conforme a minha vontade, seja feita conforme a tua vontade. Verso 19 e verso 20 de 1 Coríntios capítulo 15. Diz assim o texto: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando que se a nossa esperança em Cristo fosse só para essa vida, nós seríamos os mais infelizes, porque não haveria esperança da vida eterna, não haveria esperança de que um dia isso tudo vai passar, e aí o que vai acontecer? Nós vamos estar com Cristo. Lembram do ladrão na cruz? Aquele que se arrependeu, ele falou: mestre, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, não acabou. A ressurreição de Cristo nos dá a esperança da vida eterna. Todos aqueles que seguem a Cristo, que andam com Cristo, eles têm a vida eterna. Esse mundo para nós é transitório, irmãos. Isso tudo vai passar. O período que nós vivemos aqui é mais ou menos isso aqui. O resto é tudo que vamos viver na eternidade. E a gente se preocupa tanto com isso aqui, né, irmãos? Creia no Cristo ressurreto e se entregue a Ele. Assim como Ele se entregou, continue, fazendo aquilo que Ele tem ministrado ao teu coração. Continue se importando com o próximo, como Jesus nos ensinou. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu não posso ver o meu irmão passar situações difíceis, não me condoer, não orar,
Continue, irmãos, fazendo isso. Esse é o fruto daqueles que creem que o Cristo ressuscitou. Não tem como sermos indiferentes à dor do outro. Não tem. Tem tantas pessoas que conhecemos que estão morrendo, que estão partindo, seja por qualquer motivo, ou por qualquer doença, né, que não seja só a Covid. Como temos nos portado? Será que temos orado por essas pessoas que têm ficado? Que perderam seus entes queridos? Jesus, ele tira as diferenças entre os homens, irmãos, submetendo-nos todo ao seu poder e seu domínio. Ou seja, Jesus, quando nós nos convertemos realmente, quando, como Paulo fala aqui, nós perseveramos na palavra dele, ele tira tudo aquele domínio que é nosso. Como nós cantamos aqui, que Jesus é o centro de todo o meu ser. Ele é o centro. Eu não sou centro de nada. Nós não somos centro de nada. Ele é o centro de todas as coisas. O nosso coração tem que estar nesta centralidade que é Cristo Jesus ressurreto. A cruz está vazia. Ele está aqui nessa noite. A palavra diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, isso é uma promessa de Jesus, ali eu estarei. E a ressurreição de Cristo nos garante isso, que Ele está aqui. Ele ouve o seu clamor, Ele ouve o seu gemido no seu lar de angústia, Ele ouve. Ele vê as suas lágrimas, Ele entende você, melhor do que qualquer um, melhor até do que você mesmo, do que a mim mesmo. Ele me entende melhor do que a mim mesmo, porque Ele sonda o meu coração. Antes de eu pensar, Ele já sabe. Ele nos submete a Ele. E glória a Deus por isso, porque, irmãos, se Deus nos tivesse deixado por conta própria, você imagina o que aconteceria? Muitas das vezes tem uns relances que a gente vê na vida, né, que talvez podemos tirar como exemplo. Na sua grande maioria, uma criança, quando ela vai fazendo sucesso na mídia aí, e ela começa a criar a sua independência financeira, né? E aí a emancipação dos pais, né, para poder seguir certo caminho. E aí essa criança começa e vai, é um popstar da vida, mas lá na frente, quando você vai ouvir o relato de vida dessa criança, desse, né, adolescente que virou um popstar da vida, ele podia fazer tudo o que ele queria porque ele tinha condições para isso. E aí você olha a história de vida, drogas, na sua grande maioria, drogas, decepções, amarguras, angústias. Se Jesus não tivesse cuidado dessas crianças que somos nós, eu creio que nós estaríamos da mesma forma, irmãos. Nós estaríamos sem esperança. Nós estaríamos tentando saciar os desejos do nosso coração e nós nunca seríamos ressuscitados, nunca teríamos a esperança da vida eterna. Nós estaríamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados eternamente. Mas Ele nos perdoou, Ele nos sarou. Ele nos veio com a verdade que dói, quebra os nossos preconceitos,
tradições, e nos fala de uma boa nova. É isso que quer dizer Evangelho, boa nova. Ele diz que o apóstolo Paulo, ele fala aqui no verso 3, depois nós vamos pular para o verso 21 e verso 22. Olha o que ele diz: antes de tudo, vos preguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Verso 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, como o pecado entrou por Adão no mundo e todos estávamos condenados à morte, quando Jesus veio, se entregou por nós naquela cruz, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ele trouxe a vida. Por isso que o nosso mestre diz que ele veio para trazer a vida e vida em abundância. Jesus, ele diz em Mateus capítulo 6, verso 5, ele diz: se porém não perdoares aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Aqueles que creem na ressurreição de Cristo vivem uma vida perdoando e sendo perdoados. Não há como um cristão não liberar perdão, irmãos. Pode ser que você não conviva, mas perdoar de coração é nosso dever. É mais do que o nosso dever. É andar em amor em Cristo Jesus. Libere perdão e você vai ver o que Deus faz na tua vida. Se alguém aqui está com o seu coração, você que está vendo aí no vídeo, libere perdão. Se alguém te pediu perdão, você se sentiu ofendido, libere perdão. Perdoar traz libertação do pecado, quebra os grilhões. Lá em João capítulo 20, verso 23, aqueles a quem perdoardes os pecados são-lhes perdoados, e aqueles a quem retiverdes são-lhes retidos. Não retém, libera perdão. Paulo nos ensina, estava ensinando aqui a igreja de Corinto, e falando para eles sobre o verdadeiro Evangelho, sobre a verdade, que machuca, nos confronta, mas é o melhor remédio. Por que que muitos irmãos, muitas pessoas, muitas das vezes, têm a aversão a Cristo? Porque muitos querem viver num mundo de ilusão. Muitos querem viver não crendo no Jesus que ressuscitou. Muitos querem um Cristo que ouvem falar de certos trechos da palavra, mas não do Cristo na sua íntegra, não do Cristo do tomar a cruz, não do Cristo do negar a si mesmo, mas só querem ouvir, se e quando ouvir, é do Cristo das bênçãos. Esse Evangelho das bênçãos não é o Cristo da ressurreição. Cristo abençoa? Abençoa. Glória a Deus por isso. Louvo a Deus pelas bênçãos dele na minha vida, pelas bênçãos dele sobre essa igreja, sobre a vida dos meus irmãos. Mas não é só isso. É muito mais. É um andar, é um viver. É isso que Paulo está falando. Você fala perseverar na palavra. Perseverar. Temos que liberar o nosso coração. Nós precisamos pedir a todo momento ao Cristo ressurreto que nos liberte do rancor,
do ódio, da falta do perdão. Se há algo assim em seu coração, peça a Cristo que o liberte. Tem um escritor, um teólogo chamado Richard Pritchard, e ele diz o seguinte: até que essas cadeias sejam quebradas por um ato decisivo do perdão, continuaremos sendo escravos do pecado. Enquanto o perdão não ressuscitar em nossa vida, a gente continua sendo escravo do pecado, ou seja, precisa de uma nova vida em Cristo Jesus. Jesus precisa ressuscitar em vosso coração. Com a ressurreição, nós somos livres para perdoar. Você é livre para perdoar. Eu sei que é difícil, muitas das vezes, né? Mas a gente tem que liberar perdão. Siga em frente, caminhando, olhando para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E a ressurreição, ela nos traz vida e uma vida nova. Versos 46 ao verso 47. Mas não é o primeiro espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno e o segundo é do céu. Cristo, através da sua ressurreição, ele esmagou a morte e garantiu a vida àqueles que estavam mortos em seus pecados. O nosso homem natural, viemos do pó, mas quando nós conhecemos a Cristo Jesus, houve o quê? Um novo nascimento. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Pensamos diferente. Lutamos contra a carne, como diz o apóstolo Paulo. O Espírito, ele milita contra a carne. Somos perfeitos? Ainda não. Mas um dia seremos, quando nós ressurgirmos dentre os mortos, quando o nosso Senhor voltar, ou se Ele voltar, a qualquer momento, quando Ele nos chamar, o ressoar da trombeta, nós subiremos com um corpo incorruptível. E legal que a gente vai se conhecer. A gente vai poder saber quem é quem. Quando nós olhamos para o texto lá, quando Jesus ressuscitou, os discípulos o reconheceram. Esse é o mestre. Amados, quando Jesus ressuscitou, lá em Mateus capítulo 27, verso 52, os sepulcros se abriram e muitos corpos dos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Você imagina essa situação? Uma pessoa que partiu em Cristo, que você conheça, e de repente está dizendo: olha, o Nazareno, que crucificaram há 3 dias aí atrás, ele ressuscitou e nós ressuscitamos com ele. Meu Deus, se esse daí não creu, não tem jeito, mas não tem jeito, mas não. A ressurreição é tempo de reconhecer que a presença de Cristo traz vida para todo e qualquer ser humano. Não há impossíveis para o Senhor, basta que creiamos nele. E para encerrarmos, verso 4 ao verso 8, a ressurreição nos garante a presença do Senhor em nosso meio. Diz assim o texto: e que foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, aos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal
depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Ou seja, Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos, e ele vive. Paulo falou que ele viu, Cefas viu, Pedro, Tiago, 500 irmãos. Jesus ressuscitou. Amados, a grande prova, uma das grandes provas do cristianismo é essa. Alguém morreria por uma mentira? Parou para pensar nisso? Alguém morreria por uma mentira? Não. Esses homens morreram, os apóstolos que viram Jesus, eles morreram até o fim, dizendo que Jesus morreu e ressuscitou. O cristianismo é a mais pura verdade. A ressurreição de Cristo é a mais pura verdade. É Ele quem nos sara e quem nos liberta. Os discípulos do caminho de Emaús, quando reconheceu que era Cristo, quando partiu do pão, eles viram. Lembre-se que Jesus teve que pregar novamente para eles, porque eles estavam entristecidos, achando que tudo tinha acabado. E ele falou: Senhor, fica conosco, pois é tarde. E alegria no coração deles. Que bom saber, irmãos, que Jesus está conosco, mesmo em tempos difíceis, principalmente em tempos difíceis. Jesus diz em Mateus 28 que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Para encerrarmos, irmãos, queria que você abrisse comigo aí em 1 Coríntios 15, verso 54 ao verso 58. Diz assim o texto: e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O nosso trabalho não é vão. Amados, perseverar, guardar a palavra de Cristo e tudo o que Ele tem feito não é vão. Às vezes é difícil, é turbulento a situação, mas o nosso Mestre está conosco. Continuem fazendo a vontade de Cristo, continuem olhando para o Cristo ressurreto, porque Ele vive. Ele vive, como diz a canção, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém? Porque se Ele não estivesse vivo, é isso que Paulo está passando. Se Ele não estivesse vivo, nós não poderíamos crer, nós não teríamos esperança de amanhã. Mas porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Nós podemos crer no amanhã. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar. Mas não vai embora não, que depois nós vamos ter nosso musical aqui, ok? E também tem a ceia logo após aí, vamos estar com a ceia do Senhor. Senhor Deus, Pai querido e amado,
Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado pela vida abundante que o Senhor concedeste a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela liberalidade do seu perdão. Obrigado, Senhor, por estar acessível a cada um de nós, no simples dobrar de joelhos, no simples curvar a cabeça. O Senhor comprou esse livre acesso a Deus para nós. Obrigado, Senhor Jesus, pela sua morte e pela sua ressurreição. Obrigado por nos fazer filhos de Deus, co-herdeiros em Ti. Obrigado pelo Teu sangue derramado naquela cruz, cujo qual foi o preço pago pelos nossos pecados. Obrigado por tamanho amor. Obrigado, Senhor. Obrigado por ressurgir dentre os mortos e estar no meio de nós. Obrigado pela Tua companhia, Emmanuel. Deus conosco. Deus que não nos abandona em momento algum. Deus que está conosco nas alegrias, nas dores, nas doenças, na saúde. Nós, Pai, te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor já fez. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado. Continua conosco, Senhor, nos direcionando, ministrando aos nossos corações e nos abençoando de acordo com a Tua santa e boa vontade. Em nome de Jesus, toda a igreja diga amém? Amém. Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.